assim, não sei, meio freio de mão puxado. O KJ, a gente sabe que ele sofreu com a lesão de pubis, né? Que ele vinha tratando, disse que não tá 100% ainda. Seria essa a situação do KJ, de não ser ainda o KJ brilhante do ano passado, Edu? Thiago, eu acho que o jogo hoje não favoreceu tanto, né? Eu falei do sistema ofensivo do Cruzeiro, e aí o sistema ofensivo não é só o Caio Jorge, ele passa pelo lado do campo com os pontas, com os meias. Nessa volta do Cruzeiro, depois da parada para a Copa do Mundo, o Caio Jorge marcou um gol contra o Internacional. Depois disso, são mais 3 jogos, passou em branco. Hoje, falei durante a partida, não viu a cor da bola, mas acho que muito mais pelo desenho da partida. Mas é um ponto de atenção. O 2026 do Caio Jorge é muito aquém do que a gente viu em 2025. O primeiro semestre, a justificativa foi um problema no pubis, que ele conviveu com esse problema durante um bom tempo, e aí veio a parada para a Copa do Mundo, tempo de recuperação, de tratamento, imagino que tenha feito. Agora é retomada, é um momento de retomada, Thiago. E hoje foi um jogo atípico, que é um jogo de mata-mata. Ainda que o adversário seja inferior tecnicamente, e a Chapecoense é um jogo que tem um cenário diferente. Olha o equilíbrio dos outros jogos, né? Você tava falando agora há pouco, à exceção do Palmeiras com Fortaleza, todos os outros jogos muito equilibrados, com vitórias por diferença mínima e a maioria por empate, e empate sem gols. Porque realmente, a gente viu isso na Copa do Mundo, né, Thiago? O mata-mata, e eu não me canso de falar isso aqui, ele diminui diferenças técnicas, ele potencializa a organização, e um time que se organiza bem para se defender, num mata-mata, ele dificulta o jogo. A gente viu vários times na Copa do Mundo inferiores tecnicamente que amarraram jogos, com defesas com linha de 5, às vezes linhas de 6, 11 jogadores defendendo no campo defensivo, tirando espaço dos melhores times. E se você não tem a individualidade num grande dia, numa grande noite hoje, se não tem um Matheus Pereira para desamarrar esse jogo, se tem um Caio Jorge sumido, se o Arroio não tá fazendo um grande jogo, se o Gerson tá tendo que buscar muita bola lá atrás, se a individualidade não aparece e não te entrega para desamarrar o jogo vai seguir como seguiu até o final. Então existem jogos, ainda que o adversário seja inferior, que você precisa do talento individual. Por melhor que seja o seu coletivo, e o Cruzeiro coletivamente é um time muito bom, ajustado pelo Arthur, mas hoje precisou da individualidade, e do meio pra frente os caras não aconteceram. Por isso que eu não fico só no Caio Jorge. Não foi um grande jogo do Kenji, do Arroio, do Caio, do Matheus, o Gerson tendo que voltar muito para buscar essa bola, justamente porque não tinha esse espaço no campo ofensivo, no meio de campo, e aí o Cruzeiro lateralizou bastante a partida, principalmente na primeira etapa. E eu discordo um pouco quando vocês falam de cansaço. Eu não vejo motivo para cansaço. Matheus Pereira e o Gerson cumpriram suspensão recentemente. O Fagner, ele foi poupado no último jogo. Então, assim, eu não acho que foi cansaço. Eu acho que tem muito mérito do adversário, que vai jogar uma Copa e falou, eu vou amarrar o meio de campo. E pode ser muito sincero, o 0-0 é bom pro Cruzeiro? Eu acho. Num jogo de Copa, você trazer pra casa um empate. Mas você pode ter certeza que a Chapecoense não tá lamentando. Ela tá viva. Ela vem pra Belo Horizonte pra jogar por outro 0-0. Tentar levar pra uns pênaltis. Eu tenho certeza que a Chapecoense tá valorizando esse empate, pra eles foi muito bom. Tiveram uma queda de rendimento ofensivo no segundo tempo. Então, pra mim, cara, é uma soma, mas que hoje foi um jogo que precisou da individualidade e que todos eles não estiveram bem. Inclusive o Caio Jorge, mas não só o Caio Jorge. Pois é, assim, o Léo Campos, de volta aí para essa análise, é claro que o resultado foi um resultado ok, né? Você voltar para uma decisão na sua casa com o apoio do torcedor, com a Chapecoense, você conquistou um empate fora de casa, mas é que eu vim para esse jogo com uma expectativa de que fosse um Cruzeiro se impondo, para tentar voltar com uma vantagem maior para Belo Horizonte. Esperava um Cruzeiro mais inspirado, né? E o que a gente viu hoje aqui, e que bom que o Arthur Jorge admitiu isso, né? Que foi um Cruzeiro sem inspiração, um Cruzeiro criando pouco, um Cruzeiro lento. Tudo que a gente não esperava, eu acho que o Cruzeiro foi aqui nesse jogo, né? Também não teve assim
muito susto, nossa, tomou uma pressão absurda, porque o time da Chapecoense é um time limitado, né? Acho que o próprio torcedor da Chape sabe, teve muita entrega por parte da Chapecoense. Quando a gente fala aí sobre um Cruzeiro, no setor ofensivo ali, o que eu mais gostei foi o Kenji, depois gostei do Felipe Moraes entrando, mas a dupla de zaga, que achei bem, o Fagner fez um jogo bem correto, o Vidalba também, a linha de defesa ali de uma maneira geral, mas isso é muito pouco, né, para o que a gente espera do time do Cruzeiro. E agora volta para casa, vai ter aí 2 dias apenas, e na quarta-feira é jogo decisivo demais. O Cruzeiro não pode ficar fora das quartas de final da Copa do Brasil. Claro, eu concordo com o que o Vidalba disse aqui, não tem jogo fácil mais. Você pode fazer o jogo ficar fácil, mas de véspera não tem. Achar que vai vencer de qualquer jeito, não vai. Principalmente esse time do Cruzeiro, esse elenco, a gente já viu por várias vezes, né? Quando achou que estava tudo bem, tudo tranquilo e que vai vencer o jogo, dá problema. Então, o que eu lamento aqui hoje foi ver esse Cruzeiro aí bem abaixo, criou muito pouco, teve até o lance do Kenji lá, e aí um fato que a gente lamenta, né? Uma fase de oitavas de final de uma competição como essa, já nem sei se faria diferença, né? A questão do impedimento semiautomático, mas eu tenho um trauma dessas linhas aí da CBF, com aquelas câmeras ridículas, quando vai ampliando aí, vai ficando, o jogador vai até sumindo. Então, é o Cruzeiro que veio aqui para uma partida bem sonolenta, uma tiriça que foi esse jogo aqui hoje, e que bom que terminou e que a história não se repita lá na quarta-feira no Mineirão, porque aí vamos complicar um duelo de oitavas de final. E eu fiz até a pergunta ali para o Arthur Jorge, eu acho que o Cruzeiro internamente precisa lidar com isso, porque o que está acontecendo aí? Porque o Cruzeiro, ele tem alguns jogadores que têm me chamado a atenção de uma dificuldade aí na questão física. Eu acho que o Bruno Rodrigues está com uma condição física muito aquém. O Arroio voltou, também acho que a condição física está muito aquém. E aí é um trabalho que o Cruzeiro precisa fazer, né? Há pouco a gente falava da questão do Chico também. Então, não podemos, né? Tudo bem que estão chegando peças aí, mas o Cruzeiro, ele precisa colocar esses jogadores aí numa forma física ideal, porque tem chamado a atenção. O Bruno mesmo teve um lance dentro da área lá que ele tinha condição de fazer tanta coisa. No finalzinho teve um lançamento do Fabrício para ele, não conseguiu chegar. Então isso aí tem me preocupado. O Arthur Jorge falou que é questão de uns jogam mais, outros jogam menos, mas vamos ver. De fato, voltar com um empate é buscar a classificação quarta-feira e aí tá tudo certo. Viu, Léo Campos? Fabrício, na sua avaliação, depois de ouvir o técnico Arthur Jorge, qual a grande lição que fica desse jogo para o Cruzeiro, especialmente para o jogo da volta? E falando em mata-mata, daqui a pouquinho é o Mengão, guerreiro. Pra mim ali, ele falou ali uma frase que pra mim significa muito. Os jogadores sabem que não renderam o seu melhor, que poderiam dar mais. Isso é importante, isso aí mostra o que ele viu no vestiário. Então, geralmente, quando a gente acontece de não jogar tão bem, você poderia ter dado mais, chega ali todo mundo na roda, meio chateado, mas você tenta jogar pra cima. Gente, vamos passar uma borracha, a gente poderia ter jogado melhor, tal, mas isso aqui passou, vamos focar no próximo jogo. E acontece muito. É raro, mas acontece sempre. Entendeu? Então, principalmente em jogos assim, contra equipes menores, tal, que não são muito favoráveis pro cara tá naquela motivação total, inspirado, né? Porque você jogar um clássico contra o Flamengo na Libertadores, isso aí não precisa de motivação nenhuma, isso aí não precisa nem falar. Só vai lá na roda e vai pro jogo. Adrenalina, o cara já acorda com tudo. Mas nesses jogos assim, acontece. E hoje aconteceu e o Arthur Jorge falou muito bem isso aí. Pra mim, significou muito. E a lição que fica é que no Mineirão, o Cruzeiro tem total tranquilidade pra passar. Apesar que esse empate pra Chape, como o Edu falou, joga a pressão pro Cruzeiro, né?
Um time grande que vai, empata lá e tal, agora vai decidir em casa, vem com a pressão. Mas o Cruzeiro, eu acho que, se jogar 80% do que vem jogando no Mineirão, consegue essa vitória e a classificação. Não precisa ser goleada, é um gol, 90 minutos para eu conseguir um gol, e aquela pegada que a gente viu que melhorou no segundo tempo, que não teve no primeiro, que é a pressão, nome da bola, que eles conseguiram finalizar muito, que aí o repórter até trouxe ali, finalização, a turma do soft score, né? E finalização, posse de bola, tudo, mas foi verdade o que aconteceu, os jogadores estavam sendo pouco pressionados, então o Otávio trabalhou muito no primeiro tempo. Isso dificilmente acontece no Mineirão, quando os jogadores entram ali com a torcida, pressionados, entram todo mundo concentrado, e o Cruzeiro rende muito melhor. E foi lembrado na coletiva também, Edu, Fabrício, ouvintes do pós-jogo da Itatiaia 7K, e já tem tanto tempo que eu não tava lembrando, o jogo do Goiás. Também o time de Série B, também um jogo amarrado, e foi um drama, né? Um Deus nos acuda pro Cruzeiro avançar. O filme não pode se repetir, Fabrício. É que o Cruzeiro enfrenta muita dificuldade, no Mineirão principalmente, quando os times vêm com a linha baixa. Aí você mata o principal atacante, que é o Caio Jorge, a gente tava falando agora, né, Panzi? Que tem muito a ver o jogo dele, e ele mesmo já falou, eu gosto de um jogo de transição. Dificilmente os caras dão transição no Mineirão, baixam suas linhas. O time que aconteceu muitas vezes no Mineirão, tem acontecido menos agora, o time erra os passes, se expõe de qualquer maneira, os volantes passam na frente da linha da bola e sofre o contra-ataque. Hoje eu acho que o Cruzeiro tá muito mais equilibrado, tá sabendo jogar melhor no Mineirão, mas realmente é um jogo de paciência, vai ser aquela coisa toda, né? Jogo amarrado ali, sabe? Cruzamento, a gente já viu que a Chape é bem nos cruzamentos, bola aérea. Então o Cruzeiro vai ter que envolver, vai ter que contar principalmente com o seu camisa 10, que é o principal articulador aí dessas jogadas, principalmente no Mineirão. Ele participa muito mais dos jogos.